E se eu te dissesse que Donald Trump já tem os planos militares prontos na mesa do Salão Oval? Que, neste exato momento, generais do Pentágono estão finalizando os últimos detalhes de uma operação que pode redefinir completamente o mapa geopolítico da América Latina. A invasão da Venezuela não é mais uma hipótese distante, é um cenário real que está sendo calculado, planejado e preparado pelos estrategistas militares mais experientes do mundo, e as consequências seriam absolutamente devastadoras para todos os envolvidos. Imaginem por um segundo, 48 horas após o primeiro míssil Tomahawk atingir o Palácio de Miraflores, o que restaria da Venezuela? Como reagiriam China, Rússia e até mesmo o Brasil? E, principalmente, qual seria o custo humano e econômico de uma operação militar desta magnitude? Neste vídeo, que vai deixar vocês em choque, vamos simular exatamente o que aconteceria caso Trump desse a ordem fatal. Vamos analisar hora por hora, dia por dia, as consequências catastróficas que se desencadeariam a partir do momento que o primeiro fuzileiro naval americano pisasse em solo venezuelano. Vocês vão descobrir segredos militares que nem a mídia mainstream ousa revelar. Vão entender por que esta invasão seria diferente de tudo que já vimos no Iraque, Afeganistão ou Líbia. E, principalmente, porque o mundo inteiro tremeria diante das consequências. Sejam bem-vindos ao Impacto Militar. Fiquem até o final porque as simulações que vocês verão são baseadas em documentos militares reais e análises de inteligência que vão explodir suas mentes. A ordem fatal. Imaginem Trump no Salão Oval às 6 da manhã de uma terça-feira qualquer, assinando a ordem de Operação Liberdade Venezuelana. Em questão de minutos, uma das máquinas militares mais letais da história da humanidade entraria em ação total. A primeira fase seria devastadora e cirúrgica. 3 ondas simultâneas de mísseis Tomahawk, lançados de destroyers posicionados estrategicamente no Caribe, neutralizariam em 47 minutos toda a capacidade de resposta militar venezuelana. Aeroportos militares, bases navais, centros de comando e sistemas de comunicação seriam pulverizados antes que Maduro sequer soubesse o que estava acontecendo. 6 horas após, a Blitzkrieg americana. Enquanto a fumaça ainda subia das instalações militares destruídas, a 82ª Divisão Aerotransportada já estaria sobrevoando Caracas. Mais de 15 mil paraquedistas descendo simultaneamente sobre pontos estratégicos da capital venezuelana, criando um dos espetáculos militares mais impressionantes e aterrorizantes já registrados. Mas não seria apenas Caracas. Operações anfíbias coordenadas tomariam controle dos principais portos venezuelanos: La Guaira, Puerto Cabello e Maracaibo. A 22ª Força Expedicionária de Fuzileiros Marinhos, veterana de operações no Oriente Médio, estabeleceria cabeças de praia com eficiência militar que impressionaria até mesmo os aliados americanos. O colapso total do regime. Neste ponto, o regime chavista estaria em colapso total. Maduro, se ainda estivesse vivo, provavelmente estaria escondido em algum bunker subterrâneo, completamente isolado e sem comunicação com suas forças. A maioria dos generais venezuelanos, diante da superioridade esmagadora americana, estaria se rendendo ou fugindo para países vizinhos. A velocidade da operação seria impressionante. Diferente das invasões prolongadas do Iraque ou Afeganistão, a Venezuela seria militarmente neutralizada em menos de 24 horas. A superioridade tecnológica, de inteligência e logística americana tornaria qualquer resistência organizada praticamente impossível. A ocupação relâmpago. As primeiras 72 horas determinariam o sucesso ou fracasso total da operação. Forças americanas tomariam controle de refinarias de petróleo, usinas hidrelétricas, aeroportos civis, portos comerciais e toda a infraestrutura crítica do país. Uma operação coordenada que faria as invasões na Segunda Guerra Mundial parecerem brincadeira de criança. Mas aqui começariam os verdadeiros problemas. Controlar militarmente a Venezuela seria relativamente fácil para os americanos. O desafio real seria lidar com uma população de 28 milhões de pessoas, economia destroçada, infraestrutura colapsada e a reação explosiva da comunidade internacional. As baixas iniciais, números que chocariam o mundo. Estimativas militares conservadoras indicam que nas primeiras 72 horas,
As baixas venezuelanas poderiam ultrapassar 15 mil pessoas, incluindo militares e civis. Do lado americano, as baixas seriam mínimas na fase inicial, talvez menos de 200 soldados, graças à superioridade tecnológica esmagadora. Mas estes números representariam apenas o começo. O verdadeiro pesadelo começaria após a ocupação militar, quando a resistência civil e as consequências internacionais entrariam em ação. A China entra em pânico total. A reação chinesa seria imediata e devastadora para a economia global. Xi Jinping, ao receber a notícia da invasão americana, convocaria uma reunião de emergência do Politburo que duraria 18 horas consecutivas. A China tem mais de 60 bilhões de dólares investidos na Venezuela, e uma invasão americana significaria a perda total destes ativos. A resposta chinesa seria multifacetada e brutal. Pequim imediatamente congelaria todos os ativos americanos em território chinês, suspenderia compras de títulos do Tesouro americano e iniciaria uma guerra comercial que faria os conflitos anteriores parecerem escaramuças. O yuan despencaria, o dólar entraria em volatilidade extrema e as bolsas asiáticas registrariam quedas históricas. Mas a China não pararia por aí. Navios de guerra chineses no Mar da China Meridional assumiriam posições agressivas próximo a Taiwan, forçando os americanos a dividirem sua atenção militar entre dois teatros de operação simultâneos, uma jogada que colocaria o mundo à beira de um conflito global. Putin, a resposta nuclear. A reação russa seria ainda mais perigosa. Putin, já fragilizado pela guerra na Ucrânia, interpretaria a invasão venezuelana como uma declaração de guerra indireta contra a Rússia. Moscou perderia sua principal cabeça de praia na América Latina e sua capacidade de projetar poder no hemisfério ocidental. A resposta russa seria escalatória e imprevisível. Putin poderia ordenar ataques cibernéticos maciços contra a infraestrutura crítica americana, apoiar militarmente grupos insurgentes na Venezuela ou até mesmo considerar o impensável: demonstrações de força nuclear como advertência final aos Estados Unidos. Submarinos nucleares russos no Atlântico assumiriam posições de ataque. Mísseis balísticos intercontinentais entrariam em alerta máximo, e o mundo se encontraria mais próximo de uma guerra nuclear do que em qualquer momento desde a crise dos mísseis de Cuba. Brasil, o dilema impossível. Para o Brasil, a invasão americana da Venezuela seria um pesadelo geopolítico absoluto. Lula se encontraria em uma posição impossível: condenar a invasão e se tornar inimigo dos Estados Unidos, ou apoiá-la e destruir suas credenciais anti-imperialistas na América Latina. A fronteira Brasil-Venezuela se tornaria um corredor humanitário caótico. Milhões de refugiados venezuelanos tentariam cruzar para o território brasileiro, criando a maior crise humanitária da história da América Latina. O Brasil não teria recursos, nem infraestrutura para lidar com um fluxo migratório desta magnitude. Economicamente, o Brasil sofreria consequências devastadoras. Empresas brasileiras com interesses na Venezuela perderiam tudo. O real despencaria devido à instabilidade regional e o país se veria forçado a escolher entre alinhamento com os Estados Unidos ou com o bloco China-Rússia. Europa em pânico. A União Europeia entraria em crise política total. França e Alemanha condenariam veementemente a invasão, enquanto o Reino Unido pós-Brexit e alguns países do leste europeu ofereceriam apoio tácito aos americanos. A OTAN se dividiria pela primeira vez na sua história, criando rachaduras que poderiam levar ao colapso da Aliança Atlântica. A economia europeia sofreria um choque brutal. Preços de petróleo disparariam, inflação explodiria e a zona do euro enfrentaria sua maior crise desde a criação da moeda única. Governos europeus cairiam, partidos extremistas ganhariam poder e a própria democracia europeia seria testada como nunca. ONU e organizações internacionais, colapso total. O Conselho de Segurança da ONU se tornaria completamente inoperante. China e Rússia bloqueariam qualquer resolução americana, enquanto os Estados Unidos ignorariam qualquer condenação internacional. A ONU, já fragilizada, poderia sofrer um colapso institucional definitivo. Organizações como OEA, Unasul e CELAC entrariam em crise existencial. A América Latina se dividiria entre países que apoiariam a invasão, como Colômbia, e países que a condenariam, como México e Argentina, criando o maior racha geopolítico regional da história. Petróleo.
O tsunami energético. A invasão da Venezuela criaria o maior choque petroleiro da história moderna. A Venezuela possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, e uma guerra em seu território enviaria os preços a níveis astronômicos. Estimativas conservadoras indicam que o barril de petróleo poderia ultrapassar $200 em questão de semanas. Imagine o impacto global. Gasolina custando o equivalente a R$ 15 por litro no Brasil. Energia elétrica com aumentos de 300%. Transporte aéreo reduzido a 20% da capacidade normal. E economias inteiras entrando em recessão técnica devido aos custos energéticos. As economias emergentes seriam as mais afetadas. Países como Brasil, México, Argentina e Chile veriam suas economias colapsarem devido à dependência de importação de energia. Inflação explodiria para níveis hiperinflacionários, moedas locais se desvalorizariam dramaticamente e governos cairiam em cascata. Mercados financeiros, o crash do século. Os mercados financeiros globais sofreriam o maior crash desde 1929. No primeiro dia de trading após a invasão, as bolsas americanas poderiam cair até 40%, as europeias até 50% e as asiáticas até 60%. Trilhões de dólares em valor de mercado evaporariam em questão de horas. O dólar americano, paradoxalmente, se fortaleceria inicialmente devido à busca por ativos seguros, mas depois colapsaria conforme a comunidade internacional perdesse confiança na estabilidade americana. Euro, iene e yuan disputariam para se tornar as novas moedas de reserva global. Bancos centrais ao redor do mundo seriam forçados a intervir massivamente para evitar colapso total do sistema financeiro. Taxas de juros subiriam para níveis de emergência. Crédito secaria completamente e uma recessão global seria inevitável. Cadeias de suprimento, colapso logístico. As cadeias de suprimento globais, já fragilizadas pela pandemia e conflitos geopolíticos, entrariam em colapso total. Rotas marítimas no Caribe seriam interrompidas, portos venezuelanos fechados e o comércio regional paralisado. Produtos básicos como alimentos, medicamentos e componentes eletrônicos veriam preços dispararem globalmente. A inflação não seria mais um problema econômico, mas uma questão de sobrevivência para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Refugiados. A maior crise humanitária da história. Entre 8 a 12 milhões de venezuelanos tentariam fugir do país durante o conflito, criando a maior crise de refugiados da história ocidental. Brasil, Colômbia e Guiana seriam completamente sobrecarregados, enquanto países como Panamá e Costa Rica fechariam suas fronteiras. O custo humanitário seria astronômico, campos de refugiados improvisados, fome generalizada, surtos de doenças e uma crise humanitária que faria a Síria parecer um problema localizado. Organizações internacionais estimam que o custo de lidar com esta crise ultrapassaria 500 bilhões de dólares. Tecnologia e inovação. Retrocesso global. A guerra interromperia cadeias de suprimento de minerais raros essenciais para a tecnologia. A Venezuela possui reservas significativas de coltan, ouro e outros minerais críticos. A interrupção destes suprimentos paralisaria a indústria tecnológica global. Produção de smartphones cairia 60%. Fabricação de computadores seria reduzida drasticamente e o desenvolvimento de tecnologias verdes seria atrasado em décadas. O progresso tecnológico global sofreria um retrocesso que levaria anos para ser recuperado. Agricultura e alimentação. Fome global. A Venezuela é um importante produtor de fertilizantes e produtos agrícolas na América Latina. Uma guerra destruiria esta produção exatamente quando o mundo enfrenta crescente insegurança alimentar. Preços de alimentos globais disparariam. Países dependentes de importação enfrentariam fome generalizada e distúrbios sociais eclodiriam em dezenas de países. A invasão não causaria apenas uma guerra regional, mas uma crise alimentar global. A guerrilha urbana, Caracas em chamas. Após a ocupação militar inicial, começaria o verdadeiro pesadelo americano. Caracas, com seus 6 milhões de habitantes e topografia complexa, se tornaria um laboratório de guerra urbana que faria Bagdá parecer uma operação simples. Os bairros populares de Caracas, conhecidos como barrios, são labirintos urbanos verticais praticamente impenetráveis para forças convencionais. Milhões de habitantes que apoiavam Maduro transformariam cada
esquina, cada prédio, cada favela em uma fortaleza de resistência. Soldados americanos enfrentariam um ambiente de combate urbano mais complexo que qualquer coisa vista no Oriente Médio. A resistência seria alimentada não apenas por lealdade ao regime chavista, mas por nacionalismo anti-imperialista profundamente enraizado. Mesmo venezuelanos que odiavam Maduro poderiam pegar em armas contra ocupantes estrangeiros. A invasão uniria o país contra um inimigo comum, de forma que Maduro nunca conseguiu. Armas e táticas assimétricas. O regime chavista armou civis por décadas, através das milícias bolivarianas. Estimativas indicam que existem mais de 2 milhões de armas de fogo em circulação entre a população civil venezuelana. Cada prédio residencial poderia se tornar uma posição fortificada. Cada escola, uma base de operações guerrilheiras. As táticas seriam devastadoras. IADs em cada esquina, franco atirador nos prédios altos, emboscadas coordenadas em múltiplos pontos da cidade. Soldados americanos enfrentariam um inimigo invisível que conhece cada beco, cada túnel, cada rota de fuga. Grupos paramilitares treinados por instrutores cubanos e russos implementariam táticas de guerrilha urbana aperfeiçoadas durante décadas. Seria como enfrentar simultaneamente o IRA, as Farc e militantes iraquianos em um ambiente urbano de alta densidade populacional. O custo humano americano. As baixas americanas subiriam exponencialmente após a fase inicial. Se nos primeiros dias morreram poucas centenas de soldados, após o início da resistência urbana, este número poderia chegar a milhares por mês. Cada patrulha seria uma missão suicida, cada comboio um alvo fácil. A diferença crítica em relação ao Iraque seria a densidade populacional e a geografia. Caracas tem 10 vezes mais habitantes por quilômetro quadrado que Bagdá, e sua topografia montanhosa oferece infinitas posições estratégicas para defensores. Seria como lutar em uma montanha vertical povoada por milhões de pessoas hostis. Mães americanas veriam seus filhos voltando em caixotes semanalmente. A opinião pública americana, inicialmente entusiasmada com a rápida vitória militar, rapidamente se voltaria contra a ocupação conforme as baixas se acumulassem sem fim visível. Venezuela do interior, território livre. Enquanto americanos lutariam para controlar Caracas, o interior venezuelano se tornaria território completamente livre para forças de resistência. A Amazônia venezuelana, com sua vastidão impenetrável, seria uma base perfeita para operações de guerrilha de longo prazo. Estados como Bolívar, com suas reservas minerais estratégicas, seriam impossíveis de controlar efetivamente. Grupos armados poderiam operar livremente, atacando instalações militares regionais americanas e desaparecendo na selva. Seria como tentar ocupar o Vietnã em pleno século XXI. A fronteira com o Brasil se tornaria uma zona de guerra não declarada. Armas, suprimentos e combatentes cruzariam constantemente, transformando a região em um barril de pólvora que poderia explodir o conflito para além das fronteiras venezuelanas. Colapso da infraestrutura. A resistência atacaria sistematicamente toda a infraestrutura que beneficiasse ocupantes americanos. Refinarias seriam sabotadas, linhas de transmissão elétrica explodidas, aquedutos contaminados e estradas minadas. O país se tornaria literalmente inabitável. Americanos se veriam tentando administrar um país sem eletricidade, sem água potável, sem combustível e sem comunicações. Cada tentativa de reconstrução seria imediatamente sabotada. Seria como tentar segurar água com as mãos nuas. A estratégia seria clara: tornar a ocupação tão custosa e insustentável que os americanos seriam forçados a se retirar. E considerando a determinação histórica dos povos latino-americanos em resistir a invasões estrangeiras, esta estratégia poderia funcionar perfeitamente. O fator Cuba e Irã. Cuba e Irã forneceriam suporte técnico, armas e treinamento para grupos de resistência venezuelanas. A ilha caribenha se tornaria uma base de operações para infiltração de especialistas em guerrilha, enquanto o Irã forneceria tecnologia militar avançada através de redes clandestinas. Esta seria a diferença crucial em relação a conflitos anteriores. A resistência venezuelana teria apoio técnico e logístico de potências militares experientes em guerra assimétrica.
não seriam apenas civis armados, mas guerrilheiros profissionalmente treinados e equipados. A verdade brutal que ninguém quer admitir. Após analisarmos todos os cenários, chegamos à conclusão mais aterrorizante. Uma invasão americana da Venezuela seria o maior desastre militar e humanitário da história moderna americana. Pior que Vietnã, pior que Iraque, pior que Afeganistão combinados. Os americanos venceriam militarmente em 72 horas, mas perderiam politicamente nos próximos 20 anos. Como no Vietnã, a superioridade militar seria inútil contra a determinação popular de resistir à ocupação estrangeira. A diferença é que, desta vez, o conflito seria na América Latina, com consequências diretas para todo o hemisfério. O cenário mais realista. Após 6 meses de ocupação, com baixas americanas ultrapassando 15 mil soldados, pressão internacional crescente, economia global em colapso e resistência venezuelana se intensificando, Trump seria forçado a negociar uma retirada com honra, mas não haveria honra possível. A Venezuela ficaria destruída, dividida e traumatizada por gerações. Os Estados Unidos perderiam sua credibilidade internacional de forma irreversível. China e Rússia emergiriam como as novas potências globais dominantes. As consequências permanentes. A invasão mudaria permanentemente o equilíbrio de poder global. A América Latina se alinharia definitivamente com China e Rússia, criando um bloco anti-americano no hemisfério ocidental. O dólar perderia seu status de reserva global. A ordem mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial colapsaria. Para a Venezuela, mesmo após uma eventual retirada americana, o país levaria décadas para se recuperar. Milhões de mortos, infraestrutura destruída, economia aniquilada e uma sociedade traumatizada que guardaria rancor eterno dos Estados Unidos. A ironia final, a invasão destinada a libertar a Venezuela da ditadura, criaria algo muito pior. Um Estado falido permanente, uma crise humanitária sem solução e um foco de instabilidade que contaminaria toda a América Latina por gerações. Trump descobriria que é muito mais fácil destruir um país do que reconstruí-lo, e que o custo de uma invasão não se mede apenas em dólares ou baixas militares, mas na destruição permanente da ordem internacional que garantiu décadas de relativa estabilidade global. E assim chegamos ao fim desta simulação aterrorizante que esperamos que nunca se torne realidade. Como vocês puderam ver, uma invasão americana da Venezuela não seria apenas uma guerra regional, mas o início de uma nova era de caos global que destruiria a ordem internacional como a conhecemos. Esta análise, baseada em dados militares reais e projeções geopolíticas sérias, mostra que não existem guerras pequenas no mundo moderno interconectado. Cada conflito tem potencial de se transformar em catástrofe global, e a Venezuela representaria o cenário perfeito para o início da Terceira Guerra Mundial. Se vocês chegaram até aqui, significa que compreendem a importância de entender os riscos geopolíticos reais que enfrentamos. Por isso, deixem seu like neste vídeo para que mais pessoas tenham acesso a análises sérias sobre os perigos que nos cercam. Ativem o sininho das notificações, porque continuaremos monitorando esta situação explosiva que pode determinar o futuro da humanidade. Nos comentários, deixem sua opinião. Vocês acham que Trump seria capaz de cometer esta loucura ou a razão prevaleceria? Compartilhem este vídeo com todos que se preocupam com o futuro do mundo e inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos para não perderem nenhuma análise geopolítica que pode salvar suas vidas. Lembrem-se, conhecimento é poder e estar informado é sua melhor defesa contra o caos que pode estar chegando. Até a próxima análise explosiva e que a sanidade prevaleça sobre a loucura.